Os materiais que a gente vai analisar hoje são diferentes. Não é um artigo científico, não é um relatório de inteligência vazado, é um manual de sobrevivência. Um guia para um predador que, nos dias de hoje, precisa se esconder à vista de todos. A fonte é um trecho do Guia do Cavaleiro para Vampiros e o foco é um só: como diabos eles mantêm o segredo na era da vigilância total. E tudo gira em torno de um conceito que o manual estabelece logo de cara: a máscara. É a regra de ouro, a lei número 1 de toda a sociedade deles: se esconder dos humanos, custeie o que custar. Sem a máscara, o autor é bem direto, eles seriam todos cinzas ao vento. É a única coisa que, segundo ele, a facção mais poderosa, a Camarilha, realmente fez certo nos últimos séculos. Exatamente. E isso já joga a nossa questão principal na mesa. Se o seu único trunfo é o segredo, como você sobrevive num mundo com uma câmera em cada poste, reconhecimento facial no celular e um rastro digital para cada passo que você dá? Qual é o plano de jogo? Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida é o tamanho do problema. E o manual não alivia. A tecnologia hoje é onipresente. Tenta andar no centro de uma cidade grande, entrar numa estação de metrô ou num aeroporto sem ser filmado por dezenas de câmeras. É impossível. Tem sempre alguém, ou melhor, algo, observando quem você é e o que está fazendo. E o buraco é mais embaixo. Não são só as câmeras. O manual enfatiza que o problema real é o rastro invisível que a gente deixa. Sua conta de celular, o Wi-Fi que você usa no café, o serviço de streaming que você assina. Viver fora do radar é descrito como uma fantasia, uma ilusão. O autor é categórico: não tem como fugir da tecnologia. O mundo moderno simplesmente não permite mais uma vida analógica. A única saída é se adaptar, ou melhor, manipular. Certo. E como em toda adaptação, as primeiras tentativas foram um desastre. O guia descreve umas estratégias que hoje são vistas como amadoras ou perigosas demais. Sim, ele detalha duas abordagens que simplesmente não se sustentam mais. A primeira é a que ele chama de abordagem ludita. Basicamente, tentar viver como um eremita tecnológico. Sem conta, sem registros, sem celular, viver nas sombras, literalmente. Imagina um vampiro de 400 anos tentando pagar o aluguel com uma bolsa de moedas de ouro. O porteiro ia dizer: desculpe, senhor, aqui a gente só aceita Pix. Exato, é exatamente esse o ponto. O manual descreve isso como um modo de vida desnecessariamente sufocante. É se isolar a um ponto que você não consegue mais operar no mundo. Você não se esconde, você se anula. Não é prático. Ok, essa não funciona. E a segunda abordagem, que à primeira vista parece bem mais inteligente, é usar humanos como escudo. Isso. Usar servos mortais, os ghouls, que, para quem não está familiarizado, são basicamente humanos viciados e leais ao sangue do vampiro. Como uma fachada. Tudo fica no nome deles. O apartamento de luxo, as contas, os carros. O manual até admite que é uma opção sensata no papel, mas aponta para um risco gigantesco: a instabilidade mental desses servos. O que quer dizer com instabilidade? Eles traem o mestre? Pior. O texto os descreve como viciados em sangue e alerta que, sob pressão, a quebra de um ghoul é muito mais feia e imprevisível do que a de um viciado em drogas comum. Pensa num interrogatório policial. Um viciado talvez entregue o chefe. Um ghoul, segundo o guia, pode surtar de uma forma violenta e sobrenatural ou desmoronar de um jeito que atrai ainda mais atenção. Eles são uma bomba relógio psicológica. Entendi. Um ponto fraco esperando para ser explorado. Então é aqui que fica realmente interessante. Se não dá para fugir da tecnologia, e usar humanos é arriscado, o que sobra? É aí que entra a estratégia da elite, do grupo conhecido como a Camarilla. A ideia deles é genial e assustadora. Não se esconder, mas criar ruído. O que é fascinante aqui é a lógica de contra-inteligência por trás disso. A chave não é apagar seus rastros, é criar tantos rastros falsos que o verdadeiro se torne irrelevante. O manual é claro:
A melhor arma é a desinformação. Mentiras, boatos, teorias da conspiração. O objetivo é construir camadas e mais camadas de identidades falsas, históricos de empregos que nunca existiram, endereços que não levam a lugar nenhum. É uma teia de subterfúgios tão densa que qualquer investigador que puxe um fio acaba com um emaranhado de nada nas mãos. Uau! Isso é basicamente a cartilha da guerra de informação moderna. Não se trata de apagar a verdade, mas de afogá-la num mar de mentiras até que ninguém saiba mais em quem ou no que acreditar. A gente vê isso acontecendo em tempo real na política, nas redes sociais. Exatamente a mesma tática. E o manual dá um exemplo prático perfeito. Digamos que um vampiro seja pego por uma câmera de segurança fazendo algo impossível, tipo pular de um prédio para o outro. A tática da Camarilla não é hackear o sistema e apagar o vídeo. Isso seria amador. O que eles fazem, então? Eles vazam o vídeo e, junto com ele, vazam outros 10 vídeos parecidos. Um de um suposto dublê de Hollywood, outro de um desafio viral do TikTok, um terceiro que parece um projeto de estudantes de cinema, cada um mais absurdo que o outro. Em seguida, eles mesmos desmascaram esses outros 10 vídeos. Provam que são falsos, que são pegadinhas elaboradas. Genial. Ao fazer isso, o vídeo original, o verdadeiro, se torna só mais um na multidão de fake news já desmentidas. Ele perde toda a credibilidade. É ruído. A verdade se perde no meio do barulho que eles mesmos criaram. E ninguém faria a conexão de que a mesma entidade que vazou a mentira também vazou a verdade. É o controle total da narrativa. E essa operação de controle não é um esforço de um cara só no porão de um castelo. O manual descreve uma sociedade inteira organizada para manter essa farsa. Cada clã, cada família tem uma função específica nesse grande teatro. Sim, é uma máquina bem azeitada. Os Nosferatu, por exemplo, o manual deixa claro que a aparência deles é um risco constante para a máscara. Eles são literalmente monstruosos. Mas, ao mesmo tempo, são os maiores mestres da espionagem e da desinformação do submundo. Peraí, como uma criatura que, por definição, não pode ser visto em público, se torna mestre da informação? Isso parece um paradoxo? Eles operam só na Dark Web ou algo assim? É uma ótima pergunta. Eles se tornam os olhos e ouvidos nos lugares que ninguém quer olhar. Os esgotos, as passagens subterrâneas, as redes de dados esquecidas. Eles cultivam informantes entre os marginalizados, os sem-teto, pessoas que a sociedade ignora. A deformidade deles se torna uma vantagem. Eles são invisíveis para o sistema. Por isso a Camarilla os tolera. A informação que eles trazem vale o risco que representam. Ok, faz sentido. Mas e os malcavianos? O guia os descreve como criminosamente instáveis. Isso não é só um risco, é praticamente uma certeza de que algo vai dar errado. É um risco calculado. Pensa num líder de uma cidade. Ele precisa decidir. O manual diz que, embora sejam imprevisíveis, os malcavianos têm algo que ninguém mais tem: uma rede da loucura. Uma espécie de consciência coletiva psíquica que conecta todos eles. Através dessa rede, eles têm vislumbres, presságios, insights que podem prever uma crise ou revelar um segredo importante. Então, o líder da cidade tem que colocar na balança. O risco de ter um vampiro insano no seu domínio é maior ou menor que o benefício daquela informação profética que ele pode trazer uma vez por ano? Exatamente. Quantas vezes isso dá errado? Provavelmente muitas. Mas a vez que dá certo, pode salvar a cidade inteira. É uma aposta de alto risco. Já outros clãs são muito mais cirúrgicos. Os Ventry, a elite da elite, são mestres da dominação mental. Para eles, não tem desinformação. Tem só um olhar nos olhos da testemunha e a ordem. Você não viu nada. E pronto, o problema está resolvido. Limpo e eficiente. E o historiador? Os historiadores são a camuflagem em pessoa. Eles estão tão mergulhados na sociedade humana, na arte, na moda, nas festas, que a presença deles é a coisa mais natural do mundo. Eles não precisam se esconder porque eles são a paisagem. Eles se escondem à vista de todos, no meio do brilho e do glamour. É fascinante como esse sistema todo funciona. É um jogo de estratégia complexo, quase um xadrez 4D. Com regras próprias, facções e personagens com habilidades únicas se movendo nas sombras. É um universo inteiro construído em cima de regras de subterfúgio.
Exatamente. Exige um tipo de pensamento muito estratégico, uma capacidade de resolver problemas e navegar por uma teia de informações que é, por design, enganosa. É preciso muita criatividade e inteligência afiada para gerenciar esse nível de segredo. Sabe, esse tipo de universo com regras complexas e a necessidade de pensamento estratégico atrai um público muito específico. Quem gosta desse tipo de narrativa, como as de RPG, geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente e muito envolvida com leitura. Tem que ter foco para mergulhar num mundo desses. É um perfil que, curiosamente, combina muito com quem estuda para provas e concursos de alto nível, seja vestibular para medicina, concurso público para juiz, uma prova militar de elite, OAB ou residência médica. É gente que sabe focar, que entende que precisa de uma estratégia e que precisa mergulhar fundo no assunto para dominar ele. E por falar em mergulhar fundo nos estudos, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em magicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta e tanto para quem precisa organizar o próprio jogo de estratégia para os estudos e sair na frente. Certo. Então, essa é a estratégia da elite, do 1%. Controle, estrutura, desinformação em massa. Mas e o resto? E a galera que não joga segundo as regras da camarilha? Como os rebeldes, os anarquistas? Sobrevivem a tudo isso sem essa máquina de propaganda. A filosofia deles é o oposto completo, baseada no puro individualismo. O manual os descreve como uma ralé, mas uma ralé com um método surpreendentemente eficaz. A principal estratégia deles para manter a máscara não é criar ruído, mas sim ser nômade. Eles estão em constante movimento. A lógica é simples, então. Se você não fica em um lugar por muito tempo, ninguém consegue juntar informações suficientes para montar o quebra-cabeça de quem você é. O manual diz que eles não criam raízes. Mas isso me levanta uma questão prática. Como eles viajam? A gente já estabeleceu que aeroportos e estações de trem são armadilhas de vigilância. E o guia responde a isso. Com o tempo, eles desenvolveram sua própria rede clandestina de transporte. O texto a chama de ferrovia subterrânea moderna, uma rede de motoristas, coiotes e, em alguns casos, até pilotos de jatos particulares que operam fora dos registros oficiais. Então eles têm dinheiro. Não é só um bando de rebeldes sem causa. De jeito nenhum. O autor faz questão de enfatizar. Não se deve pensar que, só porque são desorganizados politicamente, os anarquistas não têm capital. Eles conseguem financiar suas operações. Para eles, a liberdade está no movimento. O movimento constante é a camuflagem deles. É uma filosofia de sobrevivência completamente diferente da camarilla. Então, depois de apresentar essas duas grandes estratégias, essas duas filosofias de sobrevivência, o guia termina com um aviso. E é um aviso bem direto e bem sombrio. É uma conclusão contundente. A mensagem final é que a máscara não é uma opção, é a única coisa que importa. Um vampiro nunca deve se enganar e pensar que pode relaxar, que pode viver como um humano, ou que tem os mesmos direitos e liberdades. Tentar se encaixar, baixar a guarda é o caminho mais rápido para a destruição. A tecnologia mortal não perdoa. O exemplo que o manual usa para fechar o capítulo é de dar um arrepio. Diz, e eu cito: um dia, uma noite, alguém vai assistir aquela filmagem e perceber que você não emite uma assinatura de calor. Quando fizerem, eles registrarão seu rosto para a posteridade e irão encontrá-lo. Nossa, a ideia de que uma tecnologia que a gente nem pense no dia a dia, tipo uma câmera térmica, pode ser a sua ruína final. É um lembrete brutal de que sempre tem alguém do outro lado da câmera e a tecnologia para analisar essas imagens fica mais inteligente a cada dia. Recapitulando então, temos duas grandes escolas de pensamento para sobreviver na era da vigilância. De um lado, a camarilla, com sua estratégia de se afogar em desinformação, de criar tanto ruído que a verdade se torna apenas mais uma opinião. Do outro, os anarquistas, com a tática do movimento perpétuo de nunca ficar parado tempo suficiente para ser um alvo. E se a gente conectar isso a um quadro maior, o que esse manual descreve não é apenas uma fantasia sobre vampiros.
É um estudo de caso impressionante sobre guerras de informação e a natureza da verdade numa era em que a realidade pode ser fabricada, manipulada e distribuída em segundos. Ele mostra como hoje o segredo não é mais sobre silêncio, é sobre quem controla a narrativa. E isso nos deixa com uma última reflexão, um pensamento para levar daqui. O guia se concentra inteiramente em como essas facções se escondem da tecnologia humana, mas ele deixa uma pergunta em aberto, que me parece ainda mais fascinante. Em um mundo onde esses grupos são tão bons em manipular informações e se mover nas sombras, como eles guardam segredos uns dos outros? Como funciona a vigilância interna deles? E isso nos deixa com uma última reflexão, um pensamento para levar daqui. O guia se concentra inteiramente em como essas facções se escondem da tecnologia humana, mas ele deixa uma pergunta em aberto, que me parece ainda mais fascinante. Em um mundo onde esses grupos são tão bons em manipular informações e se mover nas sombras, como eles guardam segredos uns dos outros? Como funciona a vigilância interna